E no Metrocast de hoje estamos recebendo a queridíssima Jane Castro. Ela vai contar um pouquinho da história da vida dela, do projeto Criarte, né, de tudo que motivou ela hoje, uma grande empreendedora que ela é. Seja muito bem-vinda ao Metrocast. Essa cadeira aí é uma cadeira profética de prosperidade, de bênção. Senta aí, gente boa. Seja muito bem-vinda e conta um pouquinho para nós. Quem é a Jane? Muito obrigada, Renata. Eu estou muito feliz de poder participar, do Metrocast. E a Jane hoje é uma mulher muito sonhadora e realizadora de sonhos, né? Eu posso dizer assim. Eu amo criança, amo trabalhar com infância, né? E sempre foi o meu desejo cooperar, ajudar as famílias, né? De alguma forma. Então, eu venho de empreendedorismo há muito tempo. Com 13 anos de idade, eu já vendia rocambole, eu já ajudava em casa. Então, assim, empreendedorismo está no meu sangue, né? Eu puxei meu pai, tenho muito orgulho, né, de poder ser essa mulher que sempre trabalhou, sempre empreendeu. E eu fui procurando meu destino aí durante, né, essa trajetória. E fui indo com 13 anos, com 15. Aí minha mãe teve filho, teve que me tirar da escola. E eu tive uma trajetória de ficar em casa, tendo que cuidar de criança, de estabilizar a vida ali, não ter mais. Eu tinha 13 anos, foi quando eu fui tirada da escola, né, para cuidar de criança. E eu fiquei 6 anos sem estudar. E durante esses 6 anos, eu senti na pele o que é uma criança não ter um cuidado, não ter um adulto que lute por ela, não poder exercer os seus direitos. Você cuidava do seu irmão? Eu cuidava da minha irmã, cuidava da minha sobrinha e fui, né, tirada da escola e do sonho de poder estudar e ter uma profissão. Aí, enfim, com 18 anos, eu volto a estudar por minha conta, né? Porque daí ninguém poderia tirar mais eu da escola. E eu volto, assim, com a mentalidade... Enfrentou, né? Isso. A resiliência, né? De enfrentar, de fazer esse enfrentamento mesmo, de me empoderar de quem eu era, que eu queria estudar, né? E aí eu volto, eu mesmo fui na escola, me matriculei, entrei na sala com crianças de 12 anos, eu tinha 18 para 19, né? Então foi outra superação que eu tive que ter. E assim eu fui, né? Eu fui com a cara e coragem. E aí eu arrumei serviço, fui trabalhar de dia, estudar à noite, ainda morava na casa dos meus pais e trabalhava na igreja com crianças de rua, com crianças de classe baixa, né, aquele trabalho totalmente social que a gente faz, né? Então eu venho nessa pegada com criança desde os 13 aí até hoje, eu trabalho com criança. E foi, né, nessa época eu conheci o Cefam, né, da querida Elizabeth Sampaio, ela era diretora, e eu me encantei com a proposta do Cefam, né? E fui cursar o magistério. E consegui passar no vestibulinho, fiz o magistério, me formei professora. E só que devido aos problemas familiares eu não conseguia me entregar à profissão. Sempre tinha algo que me travava, né? Mas mesmo assim eu mantive a paixão pela criança, a paixão pela infância, né? E toda aquela minha vivência, eu queria fazer algo para ajudar as crianças. E aí eu estudei, eu continuei empreendendo. Eu fui morar em Paraty um tempo, eu fiquei 9 meses lá, trabalhei com criança lá também, voltei para Guará. E aí nesse meio tempo eu casei, né? E fui empreender em outro ramo, né? Abri uma empresa de jardinagem e fui empreender jardinagem. E mulher, lá, gente. fazia jardim, Renata. Passava a mão no enxado, passava a mão no rastelo e ia trabalhar fazendo jardim. Mas aquele sonho da criança ainda dentro do coração, né? E nesse tempo eu trabalhei na creche Nova Vida, né, do Jardim do Porto, e peguei muita experiência lá, porque daí eu fazia creche num período e trabalhava em outro período com jardim. E fiquei 8 anos, né, na creche, dando aula e me encontrei na educação infantil. Esse tempo foi um tempo muito bom na minha vida, onde eu pude colocar toda a paixão que eu tinha, né? Pela sala de aula, pelas crianças. Só que ainda não era o que eu queria, né? Parecia que ainda tinha algo que faltava ali na creche.
E aí, nesse tempo, eu trabalhei na creche, trabalhava no jardim. E aí eu fiquei pensando, né, que eu acho que estava dando a hora de ser mãe. Né? Eu achei que era a hora de ser mãe. E aí eu tinha perdido a minha mãe, fazia uns 8 anos já tinha passado aquele luto, né? E aí eu Sua mãe não ligava, você está estudando, ela entendeu? Depois ela entendeu, né? Até que se ela não entendesse, eu ia continuar estudando, porque daí ela já não tinha mais domínio sobre mim, né? Pelo que ela fez de tirar, porque talvez a única opção que ela tinha na época, né? Então eu vou e saio da creche e tiro esse tempo para maternidade. Eu tento engravidar e tal, para tocar, né, a vida. E aí que vem uma grande prova na minha vida, vamos dizer assim, né? Eu engravidei e perdi o primeiro filho. E foi uma desilusão total para mim. Eu já estava caminhando para 10 anos de casado. E aí eu perdi o filho. E aí eu falei, nossa, mas eu cuidei tanto de criança o tempo todo e na hora de eu ser mãe eu não consigo, né? Qual que é o propósito nisso? Aí eu fiquei arrasada. Foi quando eu procurei uma terapia, porque eu já não tinha mais a creche, eu tinha o jardim. Na barriga ainda? Um aborto? Foi um aborto embrionário, né? Uma gravidez embrionária. Não consegui gerar a criança. Né? E aí fui, o médico, né? Infelizmente as pessoas tratam a gravidez embrionária com muito descuido, né? Porque é uma gravidez, é um filho, é um sonho envolvido, é tudo isso. Certo. E as pessoas simplesmente tratam assim, logo você engravida de novo. Que não deveria ser dessa forma. Daí eu vou para terapia. Procurar, né, me tratar, porque eu já estava entrando numa depressão. E aí foi quando eu conheci a Diane, minha sócia, né? Ela foi minha terapeuta, e a gente teve esse contato e começamos, né, a tratar. Daí eu tratei o luto da minha mãe, eu tratei um tanto de coisa que eu precisava. E comecei a buscar o autoconhecimento, né, quem era a Jane de verdade, que estava envolvida em tudo aquilo, né? E aí eu vou e engravido de novo, né? Depois de 6 meses, acompanhamento médico, eu engravidei. Aí eu estava com muito medo, né, de não dar certo de novo. Aí eu passei tudo de novo, Renata. Perdi o filho de novo, foi a mesma história. 3 meses indo, fazendo exame, ver se o coração batia, se formava embrião e nada. Eu perdi de novo. Aí acabou, eu entrei numa crise total. Eu já vim de uma crise no meu casamento e aí desencadeou mesmo, sabe? Só que eu tava me tratando, né? E Deus tem as suas formas de nos tratar, né? Eu vejo muito isso, a providência de Deus na nossa vida e o cuidado dele. Para que algo gerasse, talvez eu precisasse passar por toda essa dor que eu passei, né? E aí a gente trabalhou muito, né, a questão da maternagem. Que nem sempre para eu exercer a maternagem eu preciso ser mãe. E eu não sabia isso, né, a respeito da vida. E aí eu fiquei pensando, poxa, que coisa bacana isso, né? Eu poder exercer uma maternagem sem ser mãe. Parece que é o que eu procurava, sabe? Parecia que estava muito ligado ao meu propósito de vida. Porque até então eu não queria mais engravidar. Eu não queria mais passar por nada daquilo, nem fazer nenhum tratamento, nada. Eu queria só parar por ali. E aí foi onde eu comecei a amadurecer a Casa Criarte. Ver esse sonho, esse projeto, ele veio da minha dor. Ele saiu de dentro de mim. E aí eu orava, pedia a Deus, né, para Ele me dar um projeto de vida, que eu tivesse contato com criança, que preenchesse o meu coração, porque só a planta não estava preenchendo mais e a minha casa estava muito vazia. E eu queria, de alguma forma, liberar também o meu ex para que ele pudesse seguir a vida dele com uma pessoa que ele pudesse ser pai, porque comigo não ia dar certo mais. E aí eu entrei nesse propósito de pedir isso a Deus, sabe? E aí eu lembrei da Diane. Já fazia 1 ano que a gente não se via, né, Diane? Acho que 1 ano.
depois da terapia, eu procurei ela e convidei ela para esse projeto. Eu não tinha nada, Renata. Eu não tinha nada para começar, eu só tinha a ideia. Que lindo, só tinha a ideia. Aí eu chamei, eu estava fazendo o jardim ali da frente do shopping, um dia que eu chamei a Diane. Ela veio. Você tinha uma equipe para fazer o jardim? Tinha, eles trabalham aqui até agora. Olha. E aí eu lembro, eu passava aqui na frente, eu ficava observando vocês aqui dentro. Olha só. E aí eu chamei a Diane e expliquei tudo para ela. Eu falei assim, olha, eu tenho um projeto assim. Eu vendi a minha ideia para ela sem estar no papel, sem nada. Só assim mesmo, falando, sabe? Mas com muito paixão na minha fala. Então eu falei para ela, olha, Diane, eu preciso de uma pessoa que entenda de criança, eu sei que você entende. Eu preciso de alguém que entenda dos pais, eu sei que você entende também. E você topa entrar comigo nesse projeto? É um projeto de vida. Aí ela falou que topava, que ela também estava procurando algo. Né? E aí a gente começou a amadurecer esse sonho. Renato, mas eu não tinha nada, não tinha R$1 para começar isso. Não tinha nada. Colocou o pé primeiro. E Deus vem. Eu coloquei meu pé e eu coloquei Deus na frente. Eu falei, Senhor, se é o Senhor que está me abrindo essa oportunidade, eu sei que é para abençoar muitas famílias, muitas crianças. E aí eu passei tudo que tinha dentro de mim para o papel. Eu montei meu plano de negócios. E aí eu ligava para a Diane, a gente ficava até tarde, projetando tudo. Tudo aquilo, né, que Deus estava colocando. Aí eu comecei a pedir para Deus que eu precisava de uma investidora. Eu tinha que ter uma investidora. Eu não tinha como começar o meu negócio. E aí olha para você ver como que é incrível. É incrível a história. Porque eu fazia jardim, né, na casa de uma cliente minha que adotou 3 crianças. Que vinha de uma história muito parecida também, de não conseguir ser mãe. E ela acabou adotando 3 irmãos. E aí ela me chama, né? E pede para eu dar aula de reforço para uma das crianças dela. Eu fazia o jardim e falei, por que não dar aula de reforço? E eu fui e comecei a dar aula de reforço. E dando a aula de reforço para uma das crianças, eu já estava, né, paralelamente projetando a Casa Criarte. E aí eu senti muita vontade de contar o meu projeto para ela. Aí eu chamei e contei para ela. Falei, olha, eu tô com um projeto assim, 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 tá tudo pronto, plano de negócio, tudo certinho. Eu só preciso de um investidor. Você não quer ser minha investidora, Anjo, nesse projeto? Aí ela pegou e falou assim, eu não sei, porque tem que pensar, é um valor alto, tal, né? É uma coisa nova, que pode ser que demore. Eu falei, não, eu sei de tudo isso, tem os riscos, empreender é um risco. Tem, exatamente, né? Isso mesmo. Falei, mas eu tenho muita paixão pelo que eu faço, e eu te garanto que isso vai sustentar o nosso negócio. Aí ela não me deu resposta, Renata, ela só falou assim, vou deixar, vamos esperar um pouco. Aí eu fiquei aguardando. E ansiosa e colocando no papel tudo. Eu desenhei a Casa Criarte. Eu comecei nas imobiliárias visitar as casas sem R$1 no bolso. E a Diane comigo, né, Diane? Vocês duas doidas. Nós ia, pegava a chave, entrava nas casas, eu olhava e não achava a casa que eu queria. Porque tinha a casa dos sonhos. Então, tudo já no papel, tudo na mente. Já, tudo. Né? E aí, eu lembro um dia que eu fui nessa casa do Pedrinho Molina. E eu entrei lá, daí eu falei assim, Diane, eu nem vou entrar dentro da casa. Você abre a casa, eu vou passar direto e vou lá ver se tem quintal. Porque a casa dos sonhos, ela tinha que ter um quintal. Entendi. Né? Não adiantava eu gostar da casa sem o quintal. Entendi. E aí ela foi pra dentro da casa e eu fui pro quintal. Aí daqui a pouco ela saiu atrás de mim. Aí eu vi que tinha um portãozinho, tinha um quintal de cimento. E tinha um portãozinho. Eu falei, nossa, o que tem naquele portãozinho? A hora que eu abri, Renata, um quintal enorme, cheio de mato. Mas aquelas braquiárias altas, assim. Mas eu não consegui nem ver a braquiária, sabe? Eu só vi o meu quintal. E aí eu saí correndo no meio do mato lá. Eu fiquei cheia de carrapicho. Parecia uma criança. E aí a Diane falou assim, nossa, o que é isso? Eu falei, é o meu quintal, é o que eu queria. E aí eu falei, nossa, eu quero essa casa, Diane. Mas assim, era surreal, não tinha como. Eu não tinha investidora, eu não tinha dinheiro, eu não tinha fiador. Como é que eu ia ter aquela casa?
Aí eu peguei e cheguei no meu ex, falei para ele, olha, eu quero essa casa e a gente tem uma empresa junto. Então o mínimo que você pode fazer é deixar eu fazer o contrato no nome da nossa empresa, porque, nossa, eu não tinha separado ainda. E aí ele começou a meio que escamar, a não querer, a mulher empoderada é fogo. Aí ele começou, eu comecei a ver a outra face dele, que eu ainda não tinha visto esse lado. Mas enfim, ele concordou, daí eu fiz todos os trâmites, né, tudo, porque a empresa era no nome dele, então eu não podia pegar e fazer sem ele saber, né? Aí eu peguei e fiz todos os trâmites, falei, Deus, o senhor tá na frente disso, eu vou fazer, vou dar entrada, tudo no imobiliário para ver se aprova. Se aprovar, segura a gente, né? Você não tinha nenhuma dúvida, né? Mas eu ainda não tinha um investidor. Daí eu dei entrada em tudo, Renata. Aí não é que a cliente, eu fui dar aula pro filho dela, tava tudo assim, foi tudo assim, Deus pôs tudo desenhou assim. Eu fui dar aula pro filho dela, e aí eu dei aula para ele, quando eu fui sair, ela falou assim, olha aqui, e sobre aquele seu projeto, quando é que a gente vai fazer o contrato? Eu olhei para ela e falei assim, como assim o contrato? Então você vai ser minha investidora anjo? Aí ela falou, vou. Eu pensei num valor para investir, eu não vou investir aquilo que você pediu, mas eu vou investir tanto. Aí ela falou, tanto. Eu falei, nossa, tá bom pra caramba esse tanto, tá ótimo. Aí eu saí de lá assim, eu falei para ela, pode fazer o contrato que a gente assina. Nossa, eu saí de lá, o meu coração assim, explodindo de alegria, sabe? Aí eu fui embora, aí eu falei para ele que ela ia investir, ele ficou assim, nossa, mas como assim? Né? Como? Eu falei, é Deus. Aí no outro dia eu fui assinar o contrato, aí eu cheguei lá, ela colocou 10 mil a mais no valor que ela tinha falado para mim. Ela falou, eu vou te dar tanto a mais. Porque eu achei que era muito pouco, então eu vou te dar tanto a mais. Eu falei, fechou. Nossa, Renata, eu saí dali, vou falar pra você, eu saí chorando, assim, agradecendo a Deus, sabe? E aí eu peguei e liguei pra Diane e falei, olha aqui, vamos lá pra você ser minha testemunha, se eu assinar um contrato, eu consegui um investimento. Aí foi... Não precisou de banco, não precisou de Isso nada. foi tipo em outubro de 2021. Isso foi em outubro, né, Diane, de 2021. De outubro até dezembro eu inaugurei a Casa Crédito. Renata, em outubro eu assinei o contrato, eu assinei com a imobiliária, aprovou. Eu peguei a chave da casa, eu fui lá e nós começamos a reforma. E pintei, mas ficou aquele desenho do meu projeto igualzinho eu tinha sonhado. Que coisa linda, E aí a gente foi para São Paulo, a gente comprou tudo que precisava para a Casa Criarte. Um projeto inovador que não tinha como eu ter base em Guará. Se fosse uma escola ou uma creche era mais fácil, mas era um centro recreativo que nem eu mesmo sabia o que eu estava criando. Né? A gente criou um projeto que tomou uma proporção que a gente não imaginava. E aí nós fomos e a gente comprou tudo e nós trouxemos e aquela alegria e tal. Aí no meio disso tudo veio o divórcio. Eu tive que enfrentar, passar por toda essa dor, fase, né, essa dor, né, da separação. E aí eu falei, Deus, o que está acontecendo, né? Aí é como se fosse uma dor do parto mesmo, sabe? Para você gerar algo, você sentir aquela dor. Foi o que eu passei. Dia 11 de dezembro de 2021 eu inaugurei a Casa Criarte. Dia 29 de dezembro eu assinei meu divórcio. E fiquei lá firme e forte, estou lá até hoje, na Casa Criarte, cuidando das minhas crianças, do meu projeto, né? Então esse 1 ano de Casa Criarte, ele serviu de muita base para nós, né? Não tinha como eu ter assim, uma expansão da Casa Criarte sem ter a experiência de 1 ano. Foi muito importante a gente ter essa experiência. Sabedoria, hein, Jane? Que sabedoria. Foi muito importante. Porque nós criamos um projeto inovador. É um apoio às famílias que vem aí de uma pandemia, né? As crianças com atraso no desenvolvimento, com atraso na parte emocional também.
Então, o nosso espaço, ele não é só um brinquedão do shopping que a criança vai brincar. O nosso espaço, ele é esse espaço que o pai deixa o filho, lá ele vai ser desenvolvido pedagogicamente, emocionalmente, né? A Diane está lá o tempo todo, eu também estou no espaço. Nós temos mais 2 meninas que trabalham conosco, que inclusive são nossas irmãs, né, Diane? A gente gerou serviço para nossa família. A minha irmã, que eu cuidei e que minha mãe tirou da escola para cuidar dela, hoje ela é minha funcionária, ela trabalha comigo. Eu tenho o prazer de poder ter minha irmã lá. E a irmã da Diane também, que vinha, né, enfrentando aí um processo também de terapia e tudo mais. Ela encontrou na Casa Criarte uma oportunidade, um projeto de vida também. Então hoje a gente tem uma equipe integrada, né? A irmã da Diane também é estudante de pedagogia. Somos todos envolvidos com educação, mas eu não quis construir uma escola. Falaram para mim, por que você não abre uma escola? Tá cheio, tá saturado. Eu descobri o porquê que eu queria sair da creche. Eu queria sair de dentro das paredes da escola. Eu queria sair... A Casa Criarte, Renata, ela é uma expressão de Deus através do cuidado e do amor com a criança. Eu consigo falar de Deus para a criança da forma mais genuína que ele é, que é esse amor. Esse amor que não tem raça, que não tem religião, que não tem nada que impeça da criança sentir-se amada, sabe? Então a Casa Criarte, ela é para todas as crianças. E qualquer idade. Qual idade? Eu atendo ali de 2 a 10 anos. Né? E ela vem com esse projeto do resgate da mulher também. Ela não é só para a criança, é o resgate da mulher. Quando eu vi, né, o Afinados da Daisy, eu fiquei muito emocionado com a história de vida dela. E eu pensei que eu poderia dividir minha história com outras mulheres. Estou emocionadíssima. Né? Coisa linda, Jane. Eu falei assim, nossa, porque a gente quer resgatar as mulheres. Não é porque a mulher virou mãe que ela deixou de ser mulher. Exatamente. Né? Isso. Exatamente. Isso pesa muito para a mãe. Né? Porque daí ela tem que deixar o filho muitas vezes com a sogra, ou com a avó, ou com uma tia. E aí ela é criticada porque ela deixou o filho para fazer uma unha, para fazer um cabelo, ou mesmo para ficar em casa, assistir uma série, gente. Isso, né? Isso. E nós estamos ali para poder ser esse apoio para essa mulher. O horário que vocês trabalham? Das 7 da manhã às 7 da noite. É um horário flexível para as mães do comércio. Isso. Eu pensei nesse horário. Por que eu pensei nesse horário? Eu trabalhei na creche. Então lá ia até 4h15. A maioria das creches é até 4h15, né, da tarde. Esse horário das 4h15 até às 6, que é o horário das mães do comércio, muitas vezes é o horário que essa criança está sofrendo a violência e o abuso. Por quê? Porque ela tem que sair dali, ela fica na casa de um tio. Verdade. Ela fica exposta na rua, ela fica com o vizinho. Fica com o vizinho, é isso mesmo. E aí você não sabe quem que está frequentando a casa daquele vizinho, com quem que ela está tendo contato, né? No período da pandemia, aumentou em 300% o abuso da criança, né? O abuso e violência da criança, isso aqui na região de Guará. Isso foi muito alarmante para mim. Então, na Casa Criarte, essa mãe, ela pode deixar a criança ali, que a criança não vai sofrer nada. Amor. Eu não tenho um homem trabalhando na Casa Criarte, e nem pretendo ter. A gente dá conta das crianças ali e não expõe essa criança para ninguém, é só nós. Eu tenho total responsabilidade sobre as crianças. Então, eu cuido muito bem da segurança dela ali, sabe? E as crianças são de 2 a 10 anos, mas elas estão acompanhadas o tempo todo pelas monitoras, ou por mim, ou pela Diane. Eu trabalho com as crianças, inclusive hoje eu fiz oficina de Páscoa com eles. Eu amo largar aquele escritório e ficar com as crianças. Que lindo que seja. Isso é uma coisa que eu tenho conversado com a Diane, assim, que, nossa, pra mim é um desgaste ficar atrás da mesa com os documentos só, sabe? Isso aqui precisa administrar. Eu gosto deles, mas eu gosto de administrar. Então, o que acontece? Mulher, né? Gente, mulher, o meu escritório, as crianças podem entrar. É diferente da diretoria da escola, né?
Isso tem que E você ver, tem né? bastante criança, gente? Hoje eu atendo 19 crianças, né? Então, agora eu tô na hora de expandir. Nós vamos trazer ela aqui para falar aqui para Dani, falar com todo mundo. Renata, eu preciso expandir. expandir. Isso, nós vamos. Esse projeto da Casa Criarte, as pessoas precisam saber, porque ninguém sabe. Ele é um projeto que eu quero que ele cresça, eu quero ter várias Casas Criartes, eu não quero ter uma Casa Criarte. Eu quero ser Casa Criarte nos bairros, ser em outra cidade, eu quero ser esse apoio para as mães, eu quero que as mães possam contar conosco, que ela tenha essa confiança. As crianças entram ali e elas se desenvolvem de uma forma assim quase mágica, né? Eu tive um aluninho esse ano que eu ensinei ele a escrever o nome dele, que ele estava com muito atraso na escola. Aí eu peguei minhas técnicas lá, né? E coloquei o nominho e tal, daí eu sentei Arthur o nome dele. Eu falei, olha, você vai usar a letrinha, fui mostrando, né, do jeito que eu alfabetizo, um método fônico, é muito legal esse método. E aí eu ensinei para ele. Um dia eu fiz assim. No outro dia, ele chegou e eu falei para ele, agora vai lá e escreve para tia Jane o seu nome. Aí ele foi e escreveu no quadro Arthur, daí ele ficou parado olhando. Tia, deve ser uma mágica. Só pode ser uma mágica. Foi uma mágica, porque eu não sabia isso. Ele ficou assim. Ele não entendia. Então, essa magia que tem na Casa Criarte que encanta as crianças. Né? Eu acredito muito que a educação precisaria ser assim. Né? Ele se desenvolve no quintal. A Casa Criarte recebe inclusão, Renata. Eu tenho 3 autistas que frequentam a Casa Criarte. Gente, que projeto lindo. E lá que coisa linda. É um ambiente inclusivo, é isso que eu falei para você. Nós sonhamos com algo, né, Jenny? Que nem nós mesmos sabíamos a proporção que ia tomar. Porque essas crianças, elas chegam e elas são recebidas pelas nossas crianças e elas aprendem a respeitar também, elas são respeitadas e fica tudo bem. Eu não tive um episódio de crise de autista ali dentro. Eu não tive nada nesse 1 ano. Eles chegam e as crianças amam eles, adoram eles. Né? Eu vi a caminhada, inclusive está tendo, né, lá na praça, um movimento pelo autismo. Eu acho que é muito bacana e tem mesmo que abraçar essa causa. A Casa Criarte abraça essa causa, né? E as crianças, nossa, elas ficam ali, que você tem que ver. Eu tô encantada, gente. Tô sem palavras para falar da grandeza do trabalho. Nossa. Então, Renata, se eu falar que eu vou... Tô muito emocionada. Eles são muito... tirar a criança fora da caixa, sabe? Despertar nela a criatividade. Ela poder brincar, ela poder escolher, ela escolhe onde ela quer brincar. Sem ficar no celular, né, gente? Ela escolhe. Eu tenho lá uma pitica lá vai fazer 2 anos. Fala de tudo já, corre, pula. Ela chegou na Casa Criarte, ela dava um passo, caía, perninha mole. E a gente tem um percurso dos pneus, né, Jane? Eles adoram os pneus. Lá o simples, é a simplicidade que ganha as crianças lá. É um quintal enorme, mas eu não tenho nem play ainda no quintal. Eu montei um percurso de pneu para eles, montei a casinha, a mini Casa Criarte, e tem os pés de fruta lá, e tem o cantinho do artista, e tem a nossa horta. Isso eu já consegui tirar do papel e colocar para eles. É perfeito. Eles chegaram na Casa Criarte, as crianças não sabiam que era brincar de pegar. Tudo só no celular, tablet. Então fomos nós, as tias, que fomos correr com eles, ensinar eles a correr, brincar, de esconder, de pegar, de pular corda. Essa pequenininha que eu te disse, né, a Diane estava ensinando ela a pular corda. E a adaptação também muito bacana que a gente faz das crianças que chegam chorando, né? Porque é esse rompimento, esse vínculo com a mãe. Então a gente dá muita atenção para isso. E a Diane fez um trabalho espetacular com as crianças lá. Tem a pequenininha nossa, que ela só chorava. Aí ela fez o objeto de transição, né, Diane? É o cobertorzinho e deu para ela.
Em uma semana ela parou de chorar e ela tá com aquele cobertor até hoje. Que coisa linda. Ô, Jane, e as mães? O que as mães falam? Então, Renata, a gente só tem tido, graças a Deus, assim, comentários positivos a respeito da casa, né? Um feedback muito bom dos pais. Quem entrar no nosso Instagram vai ver que os pais comentam e eles estão junto com a gente ali em tudo. E o Anjo? O investidora Anjo? A minha investidora Anjo, você já conseguiu, a Casa você Criarte. Já conseguiu reverter para ela? Isso, a gente está revertendo, mas eu estou revertendo mais que dinheiro para ela. A Casa Criarte hoje para ela é o apoio que ela precisava, porque quando ela adotou, ela não sabia que viria uma criança autista. Então hoje a gente é esse apoio para ela. Né? É um cuidado de Deus, Renato. Nossa, que projeto lindo. É um cuidado de Deus com a vida de todos nós envolvidos nesse projeto. Porque... Deus escolheu você, hein, Jane? Sim. E essa criança, nossa, ela é um amor da Casa Criarte, né, Jenny? Ela chega lá já chamando, cadê a Johnny? Ela chega assim, sabe? Cadê a Johnny? Aí ela já vai no escritório procurando eu. História linda. E a gente tem muito a contribuir para a sociedade, né? Acho que o propósito maior. Todo mundo dessa casa, Jane, então, nós temos que falar com todo mundo, porque muitas pessoas não sabem desse projeto, nem imaginam que tem esse projeto, eu nem sabia. Então, que coisa linda. Renata, é isso que eu quero. Que Deus cuide, né? Vamos fazer junto aí um trabalho bonito, né? De apoio. Vamos junto aí com o CEMEG, né? Que é o Centro das Mulheres Empreendedoras de Guaratinguetá, já vou te chamar para fazer parte. E vamos contribuir sim com esse projeto seu lindo aí de divulgação, de falar, de dar uma voz para você estar falando isso aí. Muito linda a sua história. Nossa, eu tô emocionada, feliz, viu? Pela sua trajetória. Quando você começou a falar aqui, já que 3 anos você teve que parar de estudar, eu já estava segurando o chão, estou segurando até agora, mas daqui a pouco eu solto, porque que coisa linda, emocionada com a sua história. Parabéns, gente. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? E Ele escolhe pessoas, né, especiais para fazer parte desse projeto, desse trabalho lindo, né? Não tem nem palavras para dizer para você. Que mulher você é, que equipe linda que você tem. Nossa, que trabalho lindo. Parabéns. Parabéns é pouco para você, não tenho nem palavras, viu? Mas muito obrigada. Acho que a maior contribuição que a gente pode dar para a sociedade é evoluir, né? É estar sempre em evolução. E a Casa Criarte, ela vem nessa soma, né, da criança. E o que a gente fala sempre, né, Diane, que a gente tem recebido ali é a criança. Não é a criança filha da família tradicional só, ou filha é a criança filha da mãe solo, do pai solo, da família tradicional, da família homoafetiva. Então ali elas só são crianças, né? Elas aprendem um respeito. A gente está trabalhando uma nova geração ali dentro, de respeito, né? Que coisa linda. E a gente está tendo essa oportunidade. E qual que é o interesse, Jane? A Casa Criarte, hoje, ela se encontra na Rua Caramurus, 711. É na Rua do Cemitério. Rua do Cemitério. A localização é bem fácil. É a Casa Rosa. As crianças conhecem como Casa Rosa, né? Certo. Então, ela está localizada ali. Antes do cemitério? Bom, para quem está indo do centro para lá, descendo na Rua do Cemitério. Passou o supermercado Leão, na calçada do Leão. Sei. Passou o Leão, desce um pouquinho, a Casa Rosa está ali. Para quem vem do São Dimas para cá, depois da Calegari. É a Casa Rosa. Ah, tá. Então já tem muita referência boa para achar. Olha que nós vamos divulgar muito esse projeto, viu? Ai, eu Nossa, agradeço. foi um presente de Deus ter vocês aqui hoje no Metrocast, sentado aqui divulgando esse trabalho lindo. Que história linda! Não imaginei que fosse escutar nada disso. Que coisa linda. Parabéns. Nossa, estou muito emocionada mesmo. E eu quero dizer para vocês que vocês vão expandir cada vez mais. Amém. O Brasil inteiro precisa de uma Casa Criarte. E vocês vão vender esse projeto. Vão moldar as pessoas certas para trabalhar no lugar certo. É isso que a gente precisa aqui. No Brasil, no mundo inteiro, na verdade, né? Nossa, parabéns. E a gente vai fazer muita coisa.
Deus te abençoe, viu? Muito Amém. Obrigada pela oportunidade, viu? E, então é isso, gente. Estou aqui emocionada, me recompondo com essa história linda. Essa história de uma mulher mulheres empreendedoras maravilhosas, né? Que tem um projeto de Deus na vida, que faz um sorriso no rosto, que são felizes mesmo e que mostra para que vem, né? Mulher empreendedora é assim, né? Mulher resolvida que, né? Olhou para frente, colocou o pé, a sua fé, Deus colocou pela sua fé. Amém. Parabéns, viu? Muito obrigada. Isso aí. Palavras, não tem palavras para definir assim, esse momento lindo. A gente vai estar aqui contribuindo com o seu projeto também, com muito orgulho. Eu estou honrando muito a grandeza que existe dentro de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Isso aí. Obrigada, gente. Até o próximo Metrocast. Me recompondo aqui um turbilhão de emoções aqui no meu coração, minha mente da grandeza desse projeto Criarte, né? E que tive a honra hoje de recebê-las aqui nos estúdios da Metropolitana. Um beijo grande e até a próxima.